né? Eu mantendo a minha plenitude, com muito orgulho da minha profissão, da minha família, almoçando, jantando com os meus familiares, indo à igreja aos domingos, né? Praticando ali a questão da socialização, caminhando, escutando meu podcast, né? E também estudando, que é uma coisa que me dá muito prazer. Eu descobri o prazer no exercício físico aqui, né? Então acordo, uma dica que eu dou, eu acordo 1 hora antes do que eu costumo acordar, coloco um podcast sobre algum tema de algum paciente que está internado no hospital, alguma patologia que eu tenho dúvida para relembrar, e faço a minha caminhada ou corrida matinal escutando um podcast. Isso me dá prazer, né? Porque eu já estudo e faço minha atividade física. Então é assim que eu contemplo a minha vida daqui a alguns anos, né? Mas eu posso também ter uma vida totalmente diferente daquilo que espera-se de qualidade. Eu posso ter uma vida sozinha, né? Eu posso ficar isolado, num ambiente escuro, entregue a vícios, né? Enfim, uma vida entediada, uma vida, enfim, um final ali, uma vida sem qualidade, né? Ou ainda, eu posso ser acometido por várias doenças crônicas, né, ao longo da vida e ter várias recaídas e o meu ambiente principal ser o hospital. Bem, é uma questão de escolha e de genética, né? Então, tem até o estetoscópio aqui no meu pescoço, esse pode ser eu, né, daqui a alguns anos, ou esse pode ser eu daqui a alguns anos, praticando esporte, com grande musculatura, idealmente ativo, né, ou um idoso, um paciente geriátrico muito frágil. Então é sobre isso essa nossa conversa, né? Bem, vamos definir o que é longevidade, né? A longevidade nada mais de uma maneira muito simples, é a medida pelo número de anos vividos, né? Além de alcançar uma idade avançada, envolve manter uma saúde física e mental ao longo dos anos. E a ciência da longevidade, ela estuda os fatores que contribuem para uma vida longa e saudável. Então, de uma maneira muito simplista, a longevidade nada mais é do que o número de anos que você viveu. Mas não é só isso. Você tem que manter uma saúde física e mental ao longo desses anos, né? Então tem diferença entre vida longa e vida saudável. Vida longa eu posso chegar a uma idade avançada, mas não necessariamente ter uma boa saúde. Eu posso ter vários problemas crônicos ou incapacitantes que reduz muito a qualidade de vida, né? Ou eu posso ter uma vida longa e vida saudável, que envolve a longevidade, né, e uma manutenção de um estado de saúde ótimo, com ausência ou controle de doenças graves e manutenção das funções físicas e cognitivas. Ou seja, uma boa qualidade de vida até a idade avançada. Bem, dados estatísticos sobre expectativa de vida no Brasil e no mundo. Se você nasce no Brasil hoje, né, você vai ter aí uma média de vida, uma expectativa de vida de 76,6 anos. Se você nasce no mundo, 73,4, né? Só que nós temos alguns países que se destacam. Por exemplo, o Japão, 84,7 anos, a Suíça, 83,5 anos, e a Espanha, 83,4 anos. O que esses países têm em comum? Um sistema de saúde eficiente, né, o hábito de dietas saudáveis e um estilo de vida ativo. Esse é o grande diferencial. Bem, e quais são os fatores determinantes da longevidade, né? A longevidade é essa ciência que estuda a longevidade. Bem, o primeiro de todos é o fator genético, né? Esse ainda não é modificável. Ou seja, se você tem uma história familiar de uma doença aterosclerótica, que é cardíaca, muito impactante, uma doença cardíaca mesmo, as chances suas, o jeito como a gente vai observar como médico e multidisciplinar o seu status de saúde é diferente, né?
Então, a mesma coisa é aquele que é mais propício geneticamente ao câncer, por exemplo. Então, genética a gente não consegue modificar. Né? Entretanto, nós temos alguns outros parâmetros, né, que pode envolver a saúde cardiovascular. Né? Então, manter-se ativo, se alimentar bem, tudo isso são fatores que a longevidade estuda. Né? Quanto mais exercício, mais caminhada, tudo isso implica no melhora cardiorrespiratória, na melhora do processo cognitivo e tudo mais. A alimentação balanceada, né? Essa alimentação que a gente sempre busca, faz bem para o intestino, para o cérebro, né? E entre os outros órgãos. Bem, e uma boa qualidade do sono. A gente às vezes esquece disso, mas a qualidade do sono é estudo da ciência da longevidade. Certo? Bem, e não só isso, a questão social. Morar num ambiente saudável também faz toda a diferença. Né? A espiritualidade, ou seja, aquele que tem fé, né? Aquele que se relaciona com a igreja, ele tem uma longevidade. Né? Ou seja, tudo isso implica, né, o fator social, o ambiente onde você vive, ele é saudável, implica na ciência da longevidade. Bem, e o último fator, né, determinante é o acesso à saúde, que envolve todos esses fatores. E o acesso à saúde, ele deve ser, primeiro, a informação, que é isso que a gente está fazendo. Né? Então, informação é importante, você tem que dar o autoconhecimento, né? Você tem que dar a independência, a busca, né? A autonomia do paciente em buscar uma vida saudável, né? Fazê-lo entender que a vida é saudável. Então isso começa lá na unidade primária, né? Na rede primária, que é isso que a gente está fazendo no final das contas. A informação é o primeiro passo para uma vida saudável. E a qualidade de assistência ela tem 3 níveis, né? O nível assistencial primário, o nível secundário e o terciário, que é o último nível, que eventualmente, se você precisar de alguma UTI, cirurgia e etc. Mas a gente quer e gostaria que a longevidade ela tivesse muita força na primária. Né? E é isso aí. Por que é tão importante a gente tocar nesse assunto? Porque as doenças crônicas não traumáticas, né? Leia-se hipertensão, diabetes, né? Insuficiência cardíaca, etc., ele é o principal grupo de causa de morte de todo o mundo e é responsável por mortes prematuras, perda da qualidade de vida e impactos econômicos e sociais adversos. Então, estas causas são responsáveis por 70% das mortes globais, resultando em mais de 38 milhões de mortes por ano, superando significativamente as mortes por causas externas, ou seja, acidentes, e doenças infecciosas. Tá? Isso é da estatística cardiovascular brasileira, tá aqui a referência para quem quiser. Então é algo que a gente tem que atuar com muita ênfase. Bem, e o que são essas 70% das mortes prematuras e perda da qualidade de vida? Né? Ou seja, doença cardiovascular total. Doença cardiovascular total envolve, né, o AVC, ou seja, que é um evento neurológico. O infarto, propriamente dito, chamado de doença coronariana, que a gente vê uma obstrução de uma artéria do coração e o paciente sentindo dor. A coronária obstruída e ela aberta, então essa também faz parte. A insuficiência cardíaca, né? As doenças valvares do coração, aqui exemplificando uma insuficiência mitral. Arritmias. Hipertensão arterial, aqui exemplificando um coração que a gente diz por aí como inchado, né? O coração hipertrófico. A dislipidemia, que é o colesterol. O diabetes. O tabagismo e a obesidade. Então essas são as principais causas, né, de morte prematura.
E não só isso, o sedentarismo também é uma dessas. Se a gente combater todas estas de maneira muito efetiva, prevenir estas, a gente consegue reduzir de maneira muito importante essas 70% de mortes prematuras. Bem, esse é o protótipo que nós não queremos, né? Ou seja, paciente nitidamente depressivo, nitidamente sedentário, né? Comendo fast food, e fast food, comida ultra processada, um paciente que é obeso, né? Inativo e já com diabetes, hipertensão e outros problemas, né? Além do cigarro, do vape aqui que ele também anda fumando. Isso é o que a gente não quer. Bem, a gente entende, né, que a prevenção e a longevidade ela é um contínuo. Então, tudo aquilo que nós dissemos que faz mal, nós sabemos que faz mal, nós deveríamos combater isso de maneira muito importante, com prevenção, porque senão isso vai desenvolver o que a gente chama de obesidade, o tabagismo, o diabetes, a hipertensão, o colesterol, a alimentação, tudo isso somado, ele vira uma doença chamada aterosclerose, que entope as artérias do coração ou da cabeça, vira um infarto, um AVC, e a via final é a insuficiência cardíaca. Então isso é um caminho, né, que tem um fim, e é isso que a gente deve combater, para se ter o quê? Longevidade com qualidade de vida. Bem, existe um novo conceito, e esse conceito é de 2023, que é o estágio da síndrome metabólica cardiorrenal, né? Isso é adaptado do consenso da American Heart. Ele existe em 4 estágios, né? O 4º estágio é de doença cardiovascular clínica, ou seja, insuficiência cardíaca instalada, doença arterial periférica, que são das veias periféricas, das artérias periféricas, né? O AVC, a fibrilação atrial e a doença arterial coronariana. Aqui já está a doença, é onde a gente não quer chegar, onde a gente quer prevenir. Lá do outro lado, no estágio 0, estão os fatores, né, os determinantes, onde a gente deve atuar para se ter, então, uma vida, a ciência da longevidade. Aquilo tudo que a gente disse anteriormente. Alimentar-se bem, ser ativo, cuidar do açúcar no sangue, cuidar do peso, do colesterol, cuidar da pressão, não fumar ou cessar o tabagismo e ter uma boa qualidade de sono. Pois isso aqui não sendo realizado, a gente vai para o estágio 1, que é o sobrepeso e obesidade, gerando obesidade abdominal, intolerância à glicose, e isso aqui, que é a síndrome metabólica, começa a gerar as doenças, ou seja, risco metabólico e doença renal, hipertensão, diabetes e etc., até que culminar na doença propriamente dita clínica cardiovascular. Bem, então é um contínuo. A gente tem que fazer tudo isso aqui para que não tenhamos isso aqui no futuro. Né? O sobrepeso, o estágio 2, que é a hipertensão, que é controlável, e é um contínuo. Né? Por isso que eu digo que é um contínuo. Então esses fatores de risco são fatores que nós devemos atuar com muita ênfase, com muita agressividade. Isso deve ser dito o tempo todo para os nossos pacientes, e vocês, leigos, né, que não entendem da ciência da saúde, têm que entender que é um contínuo. Quando a gente vê um infarto, tem toda uma história por trás acontecendo. Pode ser genético? Pode, mas há sim como acompanhar isso e tentar reverter de maneira muito precoce o desenvolvimento. Né? Bem, existe o conceito das Blue Zones, né? São os segredos da longevidade. Isso foi dito muito em podcast, etc., documentários, né? E é basicamente exatamente isso aqui. Né? Uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, onde nós fazemos os nossos próprios alimentos, né? Onde a gente tem uma vida social com qualidade, e tudo isso culmina numa longevidade, ou seja, numa vida longa e uma vida saudável.
Bem, as Blue Zones são, então, como conceito, são regiões do mundo onde as pessoas vivem significativamente mais tempo e com melhor saúde. Ele tem uma alta expectativa de vida e apresenta índices menores de quê? De doenças crônicas. Doenças crônicas é aquilo que a gente exemplificou aqui atrás, né? Que são as doenças crônicas não transmissíveis. Bem, Sardenha, na Itália, é uma dessas cidades, dessas Blue Zones. Lá a questão agrícola é muito importante, a questão comunitária é muito importante e as pessoas têm uma vida ativa, né? Okinawa, no Japão, né, tem um envolvimento também muito ativo nas atividades comunitárias e uma manutenção de fortes laços familiares. Loma Linda, na Califórnia, né, lá tem um envolvimento ativo, principalmente em atividades religiosas, né, e comunitárias. Icária, na Grécia, a mesma coisa, né, uma vida mais tranquila, uma cultura do descanso, uma socialização diária, uma qualidade na alimentação. Então, nas Blue Zones, né, como foram citados, é um ciclo, né? Então, é a alimentação, uma boa alimentação, se manter-se ativo, ter um sentido de propósito de vida, saúde mental e uma rede de apoio social. Então, basicamente, o ciclo para se ter aí uma qualidade de vida, uma longevidade, passa por esses passos. É isso que se tem.